Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a todos. Que você possa ser abençoado. Que você tenha uma ótima segunda-feira. Esses são os meus votos para hoje. Que você seja abençoado, que você seja feliz. Eu te convido nesse exato momento, a você que está aí, ir no Telegram, depois que acabar esse vídeo, e procurar pelo grupo Reflexões com Verdades Bíblicas. Um grupo direcionado por Deus para abençoar a vida daqueles que estiverem ali. E não obstante, talvez você me pergunte: Samuel, quantas pessoas você acha que vão ter ali no grupo? De 0 a 10. Mas a minha expectativa é que seja 0. Sabe por quê? Sabe mesmo? Porque as pessoas elas não querem saber de Deus. As pessoas elas não querem saber do Altíssimo. Eu faço um desafio com você. Talvez você seja tímido e você não ingresse no grupo, mas talvez você esteja olhando de longe, que é possível você, no Telegram, olhar o grupo, ver as mensagens e não participar. Eu faço um desafio com você. Vá lá e veja quantas pessoas tem lá. Você vai ver que vai ter nenhuma. Essa é a minha meta. Mas, como eu sou designado por Deus para estar fazendo a vontade de Deus, mesmo sabendo que vai fracassar, mesmo sabendo que vai dar errado, eu vou lá e vou obedecer a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ok? E, meu querido e minha querida, eu tenho certeza que se você obedecer a Deus, você vai estar na palavra de Deus, você vai estar centrado nos projetos de Deus. Porque Deus, Ele tem projetos e Ele quer abençoar as pessoas. Ele quer tirar você dessa estagnação espiritual, ou seja, você está parado espiritualmente. Você não anda, você não ora, você não jejua, você não faz nada. Deus, Ele quer e Ele vai conseguir, se você deixar, é claro, entrar no seu coração, fazer morada e te tirar da injustiça. E aliás, se caso você tenha uma Bíblia, peço por gentileza que você pause esse vídeo, que você pegue a sua Bíblia, que não obstante você abra em Lucas 18. Porque Deus, Ele pode falar com você. Você acredita? Acredita mesmo? Então pause o vídeo e volte. Tudo bem? Acredito que você pausou o vídeo. Às vezes tem pessoas que não têm tempo, estão vendo vídeo de diversos locais, de diversas formas. Mas eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar da mesma forma. Até porque a bênção não é relativo a posses materiais, não. Você ser abençoado é quando você tem o próprio Deus dentro de você. Quando a presença do Senhor ela está dentro de você. Ou seja, você é um carregador da própria bênção. E quando você se envolve mais com Deus, você larga o pecado, a mentira, o engano, você passa a ser a própria bênção. Tudo que é de errado, de errôneo, tudo aquilo que é injusto, vai saindo de você. Por quê? Porque você está procurando a justiça, você está procurando estar perto do Deus Todo-Poderoso. Peço por gentileza que você abra sua Bíblia em Lucas 18 e nós estaremos destrinchando a palavra de Deus. Eu dei uma refletida, obviamente eu falei a palavra errada, eu refleti, melhor dizendo, ontem, e não obstante eu estou trazendo para você aqui, para que você possa entender a refletida que eu dei. Acredito que esteja falando certo. Refletida, oriundo de refletir. E você vai entender o que estará sendo passado. Não ligue se eu errar no falar, até porque eu não preparo discursos. Eu estudo o tema, eu falo o tema, mas eu não preparo a forma que eu vou entrar, eu não preparo a forma que eu vou sair. Eu estudo o tema e a direção que Deus levar, Ele leva. Porque essa passagem ela pode ser relativa para as diversas áreas da sua vida. Talvez você está doente. Essa passagem se encaixa nessa
ambição de cura. Muitas vezes você está precisando ter uma causa na justiça. Essa passagem também serve. E não obstante, você está procurando a justiça de Deus. Ou seja, andar nos caminhos de Deus. Porque a Bíblia, ela explicita a justiça do Altíssimo. Ela explicita as vontades de Deus. E não obstante, aquelas pessoas que andam na vontade de Deus, essas pessoas, elas têm a salvação. Elas têm o próprio Deus. Então vamos ler. Até porque eu poderia resumir essa passagem para você. Poderia falar porque eu tenho ela bem na minha mente. Passagem de Lucas 18 eu já tenho gravada, não somente no meu pensamento, ou seja, no meu cérebro, mas eu tenho gravado também dentro do meu coração, que é o relativamente o que importa. Então vamos ler aqui, por gentileza. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Agora presta bem no versículo 4 a sua atenção, que ele está falando do juiz. Se ele aqui é referente ao juiz, vamos ler. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a me molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então, meu querido e minha querida, vou explicar para você. Uma certa cidade tinha uma viúva e um juiz iníquo. A viúva, na época, muitas das vezes, era desamparada do marido. Porque quando tem dois numa casa, um complementa uma renda e o outro complementa com a outra renda. E não obstante, quando uma pessoa fica viúva, era passivo de passar fome. Mas talvez você me diga: Samuel, mas isso é uma história, não existiu, é uma parábola que Jesus contou. Jesus contou dentro desse contexto. Porque, o reino de Deus é baseado na justiça, na retidão, não em justiça. Não naquilo que é ruim, naquilo que é perverso, naquilo que é de boa fama. Mas sim naquilo que é certo, naquilo que agrada a Deus. Anda nos conformes de Deus. Isso é o que Deus ele se agrada. É dessas coisas que Deus se agrada. E não obstante, ele já de início colocou a viúva, que estava precisando resolver o seu problema. Porque aquele que procura justiça, porque ele está necessitando de receber a justiça. Outra, porque ele precisa, que obviamente é sinônimo, daquilo que é justo para receber seus problemas. E você, indo mais a fundo nessa parábola, você consegue perceber o seguinte: naquela época, existiam pessoas de má índole, como existem hoje em dia. Em todo tempo, sempre tem um ruim e tem um bom. Então, eu já deixo um alerta para você. Você não deve julgar um
por todos. Se você é adulto, você está entendendo o que eu estou falando. Se você não é, infelizmente, você ainda não vai entender. Mas quando você crescer, você vai entender. Senhor e senhora. Jovem, adolescente. Mas adolescente, nem tanto jovem assim. Então, naquela época tinha coletores de impostos totalmente injustos. Naquela época tinha governadores que faziam o que bem queria. Em outros países, em outros impérios, monarcas totalmente, vamos botar no plural, né? Totalmente cruéis. E não obstante, Deus estava dizendo o seguinte para aquelas pessoas que estão ouvindo. Podem fazer injustiça, podem agir com crueldade, podem te massacrar. Se você buscar a minha ajuda, se você buscar o que é reto, se você tiver fome e sede de justiça, essas coisas vão bater em retirada. Era o que Jesus estava querendo passar para aqueles ouvintes. Estou falando aqui para você de uma forma bem calma. Eu poderia chegar e dizer para você que a sua causa vai ser resolvida, que não pode ter injustiça com Deus. Não, estou falando de uma maneira bem simples. Porque naquele tempo onde era possível matar e não descobrir quem cometeu o homicídio, tinha muitas injustiças. E tinha pessoas que padeciam com essas injustiças. Hoje não. Hoje, se caso você quiser cometer uma crueldade com alguém, tem câmeras. Hoje a ciência evoluiu, mas naquela época não tinha. Se caso alguém chegasse e cravasse a faca em outro alguém, se cravasse a espada, se não tivesse testemunha, ficava por isso mesmo. Então Jesus está dizendo o quê? Que ainda que haja injustiça por parte dos coletores de impostos, ainda que haja justiça pelos governadores, por reis, não importa. A justiça de Deus vai prevalecer. E sempre prevaleceu. Eu não disse isso uma vez só, numa pregação. Eu disse outras vezes. Você pode ver que a justiça de Deus é estabelecida no mundo por quê? Só olhar ali. Porque, obviamente, você vê que tem sistemas judiciários. Existem sistemas onde o indivíduo que comete crimes, que faz o que é errado, ele vai pagar. Isso não é de agora. Isso é desde a época dos primórdios. Há consequências. Então, Jesus está dizendo o quê? Em outras palavras, eu sou a justiça. Eu me agrado com a justiça. Para você obter justiça, ou seja, obter a justiça do homem, você pode orar a Deus. É claro que não serão em todos os momentos, todas as formas, que você vai obter a justiça. Às vezes você vai ser injustiçado. Mas vai ter certos momentos, vai ter certas ocasiões, vai ser propícias ainda para você orar a Deus, ele te responder. Por quê? Ele se agrada daquilo que é justo, daquilo que é de boa fama, daquilo que é honesto. Então, meu querido e minha querida, esse é um pensamento para essa passagem. Justiça dos homens, sendo que eu coloquei a justiça de Deus também. Mas não obstante, senhor e senhora, eu quero aqui que você atente para a justiça de Deus. Eu vou até abrir a minha Bíblia aqui, em Mateus 5, nas bem-aventuranças que Deus ele propagou no monte, até porque Jesus é Deus. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, como eu já vos disse, eu torno a repetir, o reino de Deus é baseado na justiça.
Tanto é que Lucas, o médico, ele investigou os casos e ele achou essa parábola do juiz iníquo e da viúva. Ou seja, Deus naquela época, porque Jesus é Deus, não confunda não que às vezes eu troco Jesus por Deus, até porque diz na Bíblia que ele e o Pai são um só, então Jesus é Deus. Então, Jesus estava dizendo, pela segunda vez, se não me falha a memória que eu contei no livro aqui de Lucas, que são os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, que Jesus estava falando em justiça, porque o reino de Deus é baseado em justiça. Em Apocalipse diz o seguinte, que o injusto se surge mais, essas palavras, que o justo continue praticando a justiça. Porque aquele que está cometendo impiedade, aquele que está fazendo tudo que é de errado e acha que está certo, pode ter certeza que o tempo dele vai acabar. Uma hora a casa cai. Uma hora o mal vem, a consequência vem. Por quê? Porque ele não está edificando a casa dele sobre alicerce sólido. Está criando a vida dele numa ilusão, naquilo que é errado. Não obstante, vai acontecer problemas. Vai acontecer dificuldades. Por quê? Porque ele deixou de seguir a Deus. E a Bíblia, apontei para cá, a Bíblia diz que o que semeia injustiça, esse se fará injustiça. Isso não é acepção de pessoas. Não é porque um tem uma condição de vida favorável, tem uma graduação excelente, um nível acadêmico altíssimo, que ele vai fazer o que quer, que não vai acontecer nada. Pode demorar, como a parábola, ou seja, a parábola é história contadas para exemplificar, para que as pessoas possam entender melhor, embora tinha muitos que não estavam entendendo. Mas as parábolas servem para explicar. E ali está dizendo que o juiz, que era iníquo, ele reconheceu que foi Deus que fez isso na vida da mulher. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, embora pareça demorar? Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: Deus não vai fazer justiça? Vai. Mas eu quero atentar para um outro tipo de visão, poderia colocar assim, dessa viúva. A insistência. Ela não desistiu, porque ela estava necessitada. Quem está necessitado, vai atrás. Quem não está necessitado, infelizmente não vai atrás, continua na mesma. Essa aqui é a verdade. E ela não desistiu. Por quê? Porque dentro dela não tinha espírito de covardia. Isso é tudo Jesus passando, dando a entender a todos os que estavam escutando aquela parábola. E sabe que eu entendo nisso? Você sabe que eu compreendo? Talvez você diga que não. Talvez você diga que não. E eu vou dizer o seguinte. Eu entendo que para andar com Deus, para ser filho de Deus, a pessoa tem que ser insistente, porque Deus não gosta de covarde, Deus não gosta de pessoas que desistem, que voltam à beira do caminho. Deus não se agrada disso. Deus, ele não se agrada. Ele se agrada de pessoas que vão até o fim. Aquele que retrocede, aquele que deixa a palavra de Deus. Você me compreende? Tá entendendo o que eu estou tentando passar para você? Deus diz que a alma dele não se compraz. Não me fale a memória. Deus não se compraz naqueles que retrocedem. Até porque Deus é espírito. Alma somos nós, né? Deus é espírito.
Ou seja, ele não se compraz àqueles que retrocedem. Por isso que eu tenho problemas, tenho dificuldades, e eu vou sempre em frente. Porque, Senhor e Senhora, você tem que vencer os seus problemas. Às vezes Deus coloca uma barreira, uma dificuldade na sua vida para te deixar mais forte. Às vezes uma vez, na verdade, não foi uma vez, né? Foi várias vezes que eu cheguei e comecei a contemplar a vida. Eu acordei praticamente na alvorada do dia e eu fiquei contemplando, meditando. E eu falei, poxa, tanta dificuldade que eu tenho. Até mesmo no falar, meu falar parece que regrediu, mas eu tô sempre aqui, eu não desisto. Por quê? Porque uma das características de Deus é persistir, é vencer. E aquelas pessoas que querem estar perto de Deus, essas pessoas têm que vencer. Essas pessoas elas não podem retroceder. A pessoa que retrocede, ela não chega em lugar nenhum. Tanto é que você pode ver que os discípulos, eles foram massacrados. Eles foram espizinhados. Mas não retrocederam. Não voltaram atrás. Por quê? Porque eles sabiam que no final da vida teria o prêmio, teria a coroação, o galardão que o Deus Todo-Poderoso ia colocar na vida deles. Então, senhor e senhora, a escolha é sua. A escolha não é minha, eu não posso escolher por você. Eu posso te orientar. Obviamente, eu creio que essas parábolas, e não obstante eu tenho a certeza que era relativo à época que estava acontecendo situações ali naquele cotidiano, naquela cidade que Deus ele exemplificava. Até porque existem casos de pessoas que são persistentes, são batalhadoras, sim ou não? E, não obstante, acabam vencendo. Então, Jesus pegava histórias e exemplificava para as pessoas. E hoje, ele está ali para você, meu querido e minha querida, acerca de uma viúva. Agora a escolha é sua. A escolha é totalmente sua. Eu não posso escolher por você. Como eu já vos disse, se não me falha a memória, 2 minutos atrás, 3, não posso escolher por você. Se você quer continuar na sua vida de uma maneira errada, de uma maneira errônea, infelizmente, não é com você que eu quero falar. Não é com você que eu quero dialogar. Eu quero te ajudar. Mas se você está determinado e não ouvir o que eu tenho para falar, vamos perder o nosso tempo. Você concorda comigo, sim ou não? Então, depende única e exclusivamente de você. É uma verdade incontestável para que você possa avançar. Agora, deixei para fazer ao vivo e as cores a análise do juiz Quenico. Como já vos disse, naquela sociedade tinha pessoas mau caráter, tanto do alto clero como do baixo. Como do rico ao pobre, para você que às vezes não sabe o que é clero, que dependendo da situação é normal, talvez você não pôde estudar, ou talvez você errou na vida igual eu, que estudou pouco, mas não importa. Estou aqui para ajudar você, então estou explicando para que não haja dúvidas. Então, como já vos disse, naquela ocasião existiam pessoas que eram mau caráter, pessoas que eram, desculpa a expressão, safadas.
Não obstante, esse juiz era iníquo. A Bíblia diz que ele não respeitava a homem algum e nem temia Deus. Temia Deus e não respeitava homem algum. E não obstante, para a pessoa ela chegar num patamar totalmente contrário à palavra de Deus, foi porque ela viveu num meio aonde ela corrompeu o seu caráter. Você me entende? Porque ninguém nasce com perversidade. Ninguém nasce no erro. Há situações que antigamente eram absurdas, se a pessoa está vivendo um erro, torna-se normal. E por isso que a Bíblia diz para você se afastar da aparência do mal, para você não ficar no erro. Porque quando você fica no erro, quando você adquire o erro para sua vida, passa a ser, obviamente, de uma forma bem rude, de uma forma bem cruel, não somente para sua vida, porque o cara que comete erro, ele se lesiona, ele comete erros que muitas das vezes o prejudica e prejudica os outros. É uma verdade. Mas passa a ser, senhor e senhora, na vida dele, o estopim para ele se arrebentar completamente. É o que acontece. Então aquele juiz era iníquo. Naquela parábola, Jesus disse que ele não temia Deus, ou seja, ele sabia quem Deus era. E obviamente essas parábolas são baseadas em fatos reais. Deus não ia contar, através da Bíblia, o Deus Pai, agora estou falando do Deus Pai, coisas que são fictícias, impossíveis de serem cumpridas. Não. Claro que não. 1000 vezes não. Jesus também, de igual feita, vai contar, vai propagar aquilo que é possível, aquilo que é real. Então, tinha ali sim pessoas que não temiam Deus naquela sociedade, como eu disse uma vez, estou dizendo de novo, para que fique bem claro. Então aquele juiz, ele sabia que existia Deus, ele tinha temor de Deus, como na época. Porque existe juiz que é instituído os homens, e existem aqueles que são instituídos por Deus. Mas não obstante, naquela ocasião, fariseus queriam aplicar juízos condenatórios, queriam julgar, queriam matar. Ou seja, não temia Deus, não queria saber da vontade de Deus e não respeitava homem algum. Eu só não vou cravar para você que Deus estava falando a respeito de fariseus, saduceus e etc. Porque a Bíblia não diz. Mas, com certeza, acredito que Deus tenha pensado nessa classe, nesses tipos de pessoas, nesses tipos de gente. Que na frente de um é uma coisa. Pessoa... ela quer mostrar santidade, quer mostrar que pode, quer mostrar que é melhor que a outra. Mas, por detrás dos panos, fazem tudo que é errado. Tudo que não provém da palavra de Deus. Infelizmente acontece isso. Eu não posso negligenciar esse fato. Porque se eu negligenciar esse fato, eu vou ser taxado como mentiroso ou como negligenciador. Você concorda comigo? É uma verdade. É uma verdade indescritível. Então Jesus estava falando essas parábolas através dessas pessoas que eram totalmente injustas. E ser sincero, dificilmente um homem sem Espírito Santo tem paciência com pessoa injusta, a menos que ele seja ameaçado de morte. A menos que ele seja ameaçado de morte, que ele vai ter paciência. Na verdade, nem é ter paciência, ele vai ter medo. Tanto é que quando vieram para
prender Jesus, Pedro, ele desembanhou a espada, ele pegou a espada e ele cortou a orelha do maluco, soldado. Soldado que era praticamente diante dos homens, não cometiam, ou melhor dizendo, se bem que tinha alguns soldados que cometiam erro, né? Mas ele não cometia erros grosseiros, até porque ele estava almejando ter um cargo maior. Então, Pedro ele se estressou com esses juízes, com esses opositores que vieram para crucificar Jesus. Ou seja, juízes que não temiam a Deus e não respeitavam ninguém. Não respeitavam ninguém. Se achavam melhores que os outros. Você pode ver que uma pessoa que se acha melhor que os outros, pode ver que uma hora essa pessoa ela vai perceber que não era bem da forma que ela pensava que era. Porque às vezes o próprio Deus, ele amostra o que está oculto. Porque eu até, de certa forma, eu posso me achar bom em alguma coisa. Mas quando Deus ele amostra, e já aconteceu isso comigo, aí você começa a raciocinar. Poxa, eu não era tão bom assim naquilo que eu fazia. Porque eu já tive algumas conquistas. E não obstante, Deus ele me mostrou que eu não era da forma que eu estava pensando. É claro que eu não era arrogante, também nem rebaixava os outros. É que eu não posso te provar, mas eu não rebaixei ninguém pelas minhas coisas. Eu fiquei feliz, mas eu achava que eu estava um nível acima do que eu pensava, e sendo que eu estava um nível abaixo, que é normal, acontece. Mas eu não desrespeitava os outros, mas Deus a mostrou. Deus a mostra. Então, a pessoa que ela é orgulhosa, eu não estava com orgulho, também não estava me exaltando, mas eu sempre converso com Deus para ele me mostrar onde sou bom, onde sou ruim. Deus me mostrou. E não obstante, com o passar do tempo, como vos digo, eu comecei a perceber que o meu falar regrediu. Antigamente eu falava pra caramba, eu falava até rápido. Hoje em dia eu tenho uma dificuldade danada, mas eu tô sempre firme, vou sempre estar firme, porque Deus é comigo. Então, voltando pro contexto, se achavam superiores, se achavam pessoas que eram alguma coisa, mas não eram. Mas não eram. É claro que Malcolm, como a Bíblia diz, ele não era errado, estava cumprindo ordens. Mas, deixa eu ver aqui que apareceu uma mensagem aqui na minha tela. Então, meu querido, minha querida, ele estava cumprindo ordens, mas Jesus foi crucificado por causa de homens maus. Então, senhor e senhora, é o que acontece. Infelizmente, é o que acontece. Só um minuto, por gentileza. E, querido e querida, às vezes vem situações ruins, como veio para Jesus, para bem. Eu, senhor e senhora, já passei diversas vergonhas na minha vida. Já fui humilhado como todo mundo foi. E querendo ou não, isso contribui para poder você crescer. Para você ser alguém. Se caso o vídeo cortar, porque o tempo acabou, porque o espaço deu no celular. Ok? Então, existem situações que é para bem. Às vezes você está reclamando por causa de uma situação difícil. É Deus ele te preparando para que você se torne uma pessoa melhor. Para que você esteja na vontade do Deus Todo-Poderoso. E que você seja uma bênção. Então, falei para você hoje, tem aqui aproximadamente 34 minutos e 49 segundos, agora 50. Eu expliquei sobre 2 personagens. Claro que estendi para Jesus também, para que você pudesse entender melhor.
que foram descritos numa palavra, que mais explicitamente era uma história, uma parábola, né? Deus aplicou uma palavra dentro de contexto de história para que possa entender hoje em dia os homens e naquela época as pessoas. Então, foi de grande relevância. Foi de grande relevância esse ensino para que você possa perceber com todas as suas forças que estar perto de Deus é o que importa. Não obstante, para você estar perto de Deus, você tem que largar o pecado, você tem que largar o erro. Talvez você está me escutando agora, você trai o seu cônjuge, ou seja, seu esposo, sua mulher. Talvez você agora está se encaminhando para comprar drogas, para poder usar, para poder saciar momentaneamente, de uma maneira ilusória, a vontade que você tem dentro de você. Saiba, meu querido e minha querida, que tudo isso vai te levar para longe de Deus. Você que arruma confusão com todo mundo, você que não é explosivo, você que não tem o Espírito Santo, você está longe de Deus. Você não vai ter acesso ao reino dos céus. Talvez você, e principalmente você que está me escutando, que você não está nem aí pro que eu estou falando. O que eu falo não é a mesma coisa. Talvez você pense o seguinte: esse aí é mais um que quer se promover. Você vai me ver com qualquer condição aqui, pautado na palavra de Deus. Seja o rico, seja o pobre. Só você parar para me acompanhar. Continue me acompanhando e você vai ver que eu vou estar sempre com Cristo, porque não é o que eu quero obter, não. É o que é verdade. Porque existe o mundo vigente onde você vive, e existe a eternidade, que é outro mundo. E o que você planta aqui, você vai colher. Se caso você sair desse mundo, quando a sua alma descolar do corpo, quando você vê o diabo vindo te carregar para o inferno, meu querido e minha querida, é dor, sofrimento, angústia, é tristeza, é tudo aquilo que é de ruim por toda a eternidade e não tem volta. Será que é isso mesmo que você quer para sua vida? Será que isso é o que você vai plantar? Quando você fica com dor, você vai no hospital, você fica logo agoniado para resolver o problema, tá com dor nas costas, tem que trabalhar, a pessoa ela tá com dor de cabeça, a cabeça parece que vai explodir no inferno, vai ser a junção de tudo. É isso que você quer? É com você, porque eu me esforço de diversas formas, de diversas maneiras. O mundo está caminhando para a maledicência, o mal. O mundo ele está indo em direção ao abismo. Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas uma prejudicando a outra, e a Bíblia está descrito tudo o que ia acontecer. Que com o aumentar do pecado, em outras palavras, iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, isso você entende que aonde tem pecado, tem falta de amor. Porque o pecado, ele tira o amor. Se a pessoa era presciente, ela começou a pecar, ela não tem amor. A pessoa era uma pessoa de família. A pessoa é virgem, um exemplo. Quando essa pessoa, ela passa a se relacionar sexualmente com alguém, você pode ver que a pessoa muda. Porque o pecado tira o amor. Por aumentar a iniquidade, ou seja, aumentar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Então, aonde tem pecado não tem amor. E aonde não tem amor não tem luz. Você está nas trevas. Então você que tem mágoa, arranca isso agora. Não espere para depois não. Porque às vezes depois ele não chega. Perdoar não é fácil. Mas Jesus, ele é mestre. Ele é safo em fazer aquilo que o homem não pode fazer. Então, se você tem mágoa, você tem que limpar seu coração.
Se você tem dentro de você a iniquidade, você quer sair pegando todo mundo, você quer sair pra festa, pra bebedeira, você que tem ódio estampado dentro de você, você tem que tirar isso dentro de você o mais rápido possível. Talvez você, dentro do coração, você carrega um engano, carrega tudo aquilo que é de errado. Você tem que tirar isso dentro de você. Ah, mas isso aqui, mas isso... Não importa. Você tem que arrancar isso agora de dentro de você. Porque a tragédia, eu posso dizer isso, vem quando você menos espera. Você nunca pensa que vai ser com você. Quando você vai realmente raciocinar, a tragédia já está colocada, já está explicitada, já está explícita para todo mundo ver. Então, meu querido e minha querida, eu volto para a parábola de Lucas 18, onde aquela viúva estava necessitada de justiça. Você tem que necessitar estar na justiça de Deus. Hoje eu não tenho grandes frases, eu não raciocinei nada, eu não tenho algo novo para você, mas eu quero que você tente, porque tudo que está na Bíblia é relativo à justiça de Deus. Existe a justiça do homem, como Lucas 18, e existe a justiça de Deus. Justiça de Deus é o quê? É andar naquilo que é justo diante de Deus. Você que rouba, você que talvez está no tráfico de drogas, você que age com perfídia, com perversidade, meu querido e minha querida, se converta. Porque o diabo, ele quer a sua alma, ele só não leva porque Jesus não permite. E o tempo, ele chega. O tempo chega. E se o tempo chegar, se o tempo ele chegar na sua vida, você vai pro inferno, você vai queimar junto com Satanás no lago de fogo e enxofre, aonde no final será lançado o inferno lá, com aqueles que não quiseram ouvir a palavra de Deus. Então, se você acha que eu sou safado, você acha que eu sou hipócrita, acompanhe, veja a minha condição e veja que eu vou estar sempre com Jesus. Não importa se eu vou ser pastor, se eu vou ser obreiro, vou ser presbítero, se eu vou ser o raio que o parta. Não importa. O que importa é que eu tenho que estar com Jesus. Eu tenho que estar com Deus Todo-Poderoso. Porque se eu não tiver com Deus Todo-Poderoso, se eu não tiver com Jesus de Nazaré, que a minha vida ela não faz sentido. Talvez você tenha angústia, eu também tenho. Você tem dificuldade, eu também tenho. Talvez eu seja mais forte que você emocionalmente, mas eu tenho dificuldade. Eu não tô feliz o tempo todo. Mas eu sei que tem um Deus, tem um Pai que me ajuda, que me sustenta. Talvez você se enganou por o resto de sua vida. Talvez você se enganou, senhor e senhora, desde pequeno, achando que tinha o Espírito Santo. E na verdade não tinha. Você acha justo sair dessa vida sem receber o Espírito Santo e ir para o inferno? Você lembra das vezes que você orava, Deus era contigo? Você estava nem aí para dinheiro. Porque o ser humano ele precisa de felicidade. Ele não precisa de dinheiro. Ele precisa de felicidade. E em Cristo está a felicidade. Por isso que as pessoas não entendem nada. O crente está sendo ameaçado, ele está passando injustiça, ele está rindo, regozijando. Por quê? Porque Deus é com ele. Mas ele está com a vida, ou ela, pautada na palavra. Isso é uma verdade. E se você se apegar a essa verdade, o mal ele vai bater em retirada. Ele vai bater em retirada. Não se engane. Não acha que você está no erro, você está fazendo aquilo que é errado, você está fora da igreja, porque você quer saber se você está errado, vê se você está indo para a igreja. Não está? Está errado. Não se engane que Deus está te abençoando, que Deus não está te abençoando. Quem está te abençoando, sabe quem é? Entre aspas, é o diabo, para levar a sua alma, porque se possível, ele dá o mundo todo para levar a sua alma. Olha o valor que a sua alma tem. Ela foi comprada com preço de sangue. Jesus pagou a sua alma com preço de sangue. E o diabo ele dá o mundo todo. Tanto é que quando alguém faz pacto com o diabo para ter dinheiro, a pessoa tem, mas a pessoa ela morre. Hoje, meu querido e minha querida, tô aqui mostrando para você, tentando me esforçar de toda a minha alma
de todo o meu entendimento, com toda a minha força, agora, para que você possa entender a verdade de Deus. Você quer ver se o cara é safado? Vê se ele cumpre o que ele fala. Então, antes de você me julgar, olhe para si mesmo, com todo respeito, e olhe para mim também. Porque acontecendo isso, você vai ver quem está falando a verdade. Vocês não podem olhar para mim, esse aqui é mais um que está querendo se promover. Não, veja se eu faço. E se eu não faço, você não pode dizer nada, porque você está sendo injusto. Você concorda comigo? Então, livre-se do mal. Se você tem raiva de alguém, ore por essa pessoa todos os dias. Fala, meu Deus, perdoe por não conseguir perdoar essa pessoa, e não obstante, converta essa pessoa para que ela me pare de perseguir, para que ela pare de me fazer o mal, para que ela me faça o bem. Você vai ver que... Opa, peço perdão, quase que tropecei aqui. Você vai ver que Deus, ele vai mudar aquela história, porque muitas das vezes o diabo, ele atua sobre uma pessoa, ele controla a mente de uma pessoa, né, como a gente, para perseguir outra pessoa. Talvez você está fazendo injustiça, porque a pessoa não está querendo te perseguir, a pessoa tem um espírito maligno e você está com raiva, querendo matar. Talvez você vai hoje tirar a vida de alguém. Talvez você ganhe dinheiro com isso. Saiba que uma hora, as almas que você levou para o inferno, da mesma maneira, atirando, vai chegar a sua hora. Infelizmente é isso, porque o diabo, Satanás, ele atua mesmo para destruir a vida das pessoas. Ele atua para poder arrancar de todas as forças que o protegem, que é a força divina de anjo, arrancar e colocar a pessoa lá no inferno. A escolha é sua. A escolha é sua. Se você está dentro da igreja e você já não ora, você já não tem mais temor de Deus, para você ir lá em baile funk é a mesma coisa. Cuidado. Faça uma análise, uma reflexão dentro de você. Hoje eu vim sem ideia nenhuma. Claro que tinha na palavra de Deus, né? Indescritível. Algumas análises vieram agora. Mas faz uma análise dentro de você. Você chega na igreja sentindo a palavra de Deus penetrando dentro de você na hora da mensagem. Você chega na igreja, ou perdão, até raciocínio errado, que eu obviamente fui praticamente rotar internamente. Você chega na igreja e você sente a presença de Deus. Quando você chega, você sente que o Espírito Santo está te envolvendo na hora da palavra. Às vezes você pode até mesmo chegar na hora da palavra, né? Você pode até mesmo chegar lá e, não obstante, Senhor e Senhora, ouvir a palavra de Deus, mas você sente algo diferente? Não, de forma alguma. Você sente cansaço? Você sente fadiga? Cuidado. Cuidado. Porque a sua salvação pode estar comprometida. A sua salvação pode estar em xeque. E quando a salvação fica em xeque, você fica na mão do diabo. Você vira marionete. Ele bota enfermidade, ele bota doença, bota dificuldade. Às vezes você está num local que era para ser feliz, você está triste. Talvez está até com depressão. Mas vai chegar o fim. Vai chegar o fim. Por quê? Porque Deus, ele pode fazer infinitamente mais. Estamos chegando aqui aos 50 minutos de live, de oração. Vai para o YouTube essa daqui. Eu peço por gentileza que você ore comigo. Que você possa se entregar de maneira coerente, de maneira correta, para que os males
eles possam bater em retirada. Fazer uma oração que no máximo vai durar 10 minutos, fazer 1 hora aqui de pregação. Eu não diria que tudo foi no improviso, até porque geralmente quando o camarada ele entra numa live, numa televisão, ele sabe como entrar, o que falar no meio ou não. Eu estudo o assunto. Analisei sobre a situação cotidiana daquela época da viúva e o juiz. Na verdade nem o juiz eu analisei agora. Analisei mais a viúva e o cotidiano. Os fatos sociológicos da época. E trouxe pra você. Mas eu não... praticamente não parei pra pensar em exemplos e etc. Mas eu tenho certeza que foi, obviamente, esclarecedor. Não obstante, se você colocar a sua vida nessas coisas, nessas palavras, que é a palavra de Deus, a sua vida vai pra frente, ok? Eu não vou mais encher linguiça, então vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, aqui se encontra diversos tipos de pessoas. E eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei o que vieram fazer. Eu não sei como está o estado natural, o estado espiritual de cada um do estado. Mas uma coisa eu sei, Deus, que se o Senhor chegar na vida dessas pessoas, se o Senhor arrancar os males, essa pessoa será uma pessoa melhor. Eu sou todo limitado. Eu falar, eu me atrapalho todo no falar, eu não sou bom no diálogo. Mas uma coisa eu tenho dentro de mim: a não desistência. Então, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus, eu te peço que o Senhor chegue agora em cada lar, em cada vida, e que o Senhor venha tirar todos os males, que o Senhor venha tirar da vida, da casa dessa pessoa, toda intriga, toda briga, todo desgosto. Ah, meu Deus, se o Senhor não olhar para essas pessoas, se o Senhor não colocar a mão sobre a vida dessas pessoas, quem vai ajudar? Quem vai estender a mão, meu Deus? Ninguém. Ah, meu Pai, é bem verdade que existem pessoas que podem ajudar, que gostam de ajudar, mas não podem. E existem outros tipos de pessoas que nem se importam com o problema dessas pessoas. Então, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, arranca tudo aquilo que não provém da luz. Se tiver espíritos malignos, que sejam dissipados, mas que essa pessoa ela possa ter, meu Pai, a salvação. Que essa pessoa ela possa ter, meu Deus, o renovo, a santificação. Ah, meu Deus, talvez tem pessoas aqui que tá com doença porque não libera perdão. Essa pessoa não consegue perdoar. Meu Deus, toca nesses corações de novo e faça com que o tal e a tal venha se tornar novas criaturas. Que o teu poder, meu Pai, possa fluir dentro de cada um e que cada um possa perdoar. Que possa, no nome do Senhor Jesus, ser nova criatura. Então, meu Pai, de uma maneira bem calma, de uma maneira bem simples, eu falei com todos. Tenha certeza que o Senhor pode escutar. Guarda a família, a casa, abre portas de empregos, até porque eu sei que nem todo mundo vai ter uma condição rica e nem uma condição pobre. Sempre haverá condições intercaladas, mas que o Senhor possa abençoar de uma maneira grandiosa. A oração que eu faço no nome de Jesus, se você acredita, você diga amém. Graças a Deus, meu querido, se apega a Jesus. O tempo está acabando. Não vou mais prolongar porque o vídeo já está grande, mas pense no que eu disse, para que a sua vida ela vá para frente. Então, para que você possa
compreender bem e não esquecer, viúva pobre insistente, juiz iníquo, vencido pela insistência. Deus, Jesus e Espírito Santo gostam de pessoas que vão para frente, não gostam de covardes. A sua salvação, ela não pode estar em xeque, porque se tiver em xeque, você está perdido. Deus abençoe.